Sejam novamente bem-vindos aos programas educativos online criados e dinamizados pelo Jardim Zoológico. Esta sessão é direcionada aos alunos do terceiro ciclo do ensino básico, onde vamos então fazer a tão esperada visita guiada virtual ao Jardim Zoológico. Este magnífico espaço que se dedica então à conservação da biodiversidade, não só a que encontramos no jardim, mas muitos outros exemplos espalhados pelo nosso planeta, à investigação científica que é feita aqui também no jardim e também à educação para a conservação, essencial então para sensibilizar todos que nos visitam, mas também quem está a assistir do outro lado do ecrã. Obviamente que durante esta visita vamos focar alguns pontos que fomos abordando nas sessões anteriores e que esperemos então que desta forma conseguimos complementar ainda mais o vosso conhecimento. Estão prontos para começar? Vamos então. Chegamos então à nossa primeira instalação, onde conseguimos encontrar a zebra de Grevy, aquela que é a maior das 3 subespécies de zebras que existem no nosso planeta. Estas zebras africanas habitam savanas, um ecossistema de savana. Ecossistema porquê? Porque, tal como vimos nas sessões anteriores, quando falamos de ecossistemas, estamos então a falar dos fatores bióticos, abióticos e das relações que se estabelecem entre eles. E aqui temos um exemplo de uma dessas relações. Por exemplo, nesta instalação não está presente exclusivamente a zebra de Grevy, encontramos também o cobo de Lés. No fundo, as zebras são animais que vivem mesmo no próprio habitat natural em manadas não só compostas por animais da mesma espécie, mas também por animais de outras espécies. Portanto, no fundo, aqui no jardim, nesta instalação, estamos a replicar esse comportamento natural que aconteceria no habitat natural. Portanto, se no habitat natural é comum encontrarmos este tipo de interação intraespecífica, de cooperação entre as próprias zebras de uma população, também se encontra este tipo de interação então interespecífica, por forma então de 2 espécies diferentes, também de cooperação que podemos chamar então de mutualismo, porque acaba por ser uma relação de benefícios mútuos, benefícios para ambas as espécies. Porquê é que isto acontece? De forma a evitar, neste caso, outro tipo de interação interespecífica, como por exemplo depredação. No fundo, este tipo de comportamento serve então para evitar que as zebras e os outros herbívoros que compõem estas manadas, ao funcionarem em equipa, consigam então avisar-se e detectar com maior facilidade a presença de predadores e dessa forma conseguirem escapar ilesos a esta tentativa de predação. Vamos continuar? Chegamos então à instalação do tigre da Sibéria, o maior dos tigres e, inclusivamente, o maior dos felinos. E mais uma excelente instalação para falar então de relações bióticas. Há pouco falámos então das interações de cooperação que se estabelecem não só entre uma população de zebras, mas também com outros exemplos de animais herbívoros. Isso também acontece no caso de animais como os tigres, animais carnívoros, animais predadores, que têm de competir não só entre indivíduos da mesma espécie, portanto acabam por estabelecer aqui um exemplo de competição intraespecífica, mas também com outros carnívoros que poderão existir no seu habitat. Portanto, exemplos aqui de uma competição interespecífica. Claro que os tigres, por serem então carnívoros, por serem predadores, acabam por estar muitas vezes presentes no topo de uma cadeia alimentar. Geralmente é o que acontece no caso dos seres vivos heterotróficos e consumidores. Portanto, se quiséssemos estabelecer aqui uma interação hipotética, uma cadeia trófica, aliás, hipotética entre o tigre e as suas presas, poderíamos ter então, na base desta cadeia, as plantas, os seres produtores autotróficos, ocupando então o primeiro nível trófico, seguindo então de um herbívoro, um animal consumidor, um consumidor de primeira ordem, que neste caso ocuparia então o segundo nível trófico, que poderia então ser predado pelo tigre, lá está, o predador, e neste caso o segundo consumidor, e ocupando aqui então o terceiro nível trófico. Aqui no Jardim Zoológico, para estimular estes comportamentos naturais, no caso dos tigres, no caso dos predadores, de procura de alimento, os tratadores acabam por muitas vezes acabar por esconder
esconder a sua alimentação, colocá-las em diversos pontos da instalação, por vezes colocá-las até em altura, dentro de sacas de serapilheira, para os tigres terem então de utilizarem os sentidos para chegarem até à sua alimentação, têm de saltar, utilizar os seus músculos, as suas garras, os seus dentes para chegar à sua alimentação. Isto é muito importante para o bem-estar destas espécies. Espécie que infelizmente se encontra ameaçada de extinção, muito devido à caça ilegal, para a obtenção de vários materiais, desde o seu pelo, os seus ossos ou inclusivamente a sua carne. Algo que todos nós podemos fazer para evitar contribuir para a extinção destes e de outros animais é simplesmente não comprar estes produtos que tenham origem então animal. Dessa forma, se nós não consumirmos, se não comprarmos estes produtos, os caçadores ilegais também vão deixar de sentir essa necessidade de caçar estes animais. Portanto, um simples passo que poderá fazer toda a diferença para proteger esta e muitas outras espécies. Vamos continuar? Chegámos agora a um ponto único do Jardim Zoológico. Isto porque encontramos aqui um dos poucos sobreiros existentes neste espaço. Aquela que é um símbolo nacional do nosso país, a nossa árvore nacional de Portugal, e é um excelente exemplo para nos indicar tudo aquilo que nós acabamos por retirar dos ecossistemas, os chamados serviços dos ecossistemas. Não nos podemos esquecer que funcionam como suporte para todas as interações, para todas as cadeias que fomos abordando durante estas sessões. Acabam por funcionar também como serviços de regulação também, por exemplo, do nosso clima, fornecem-nos inúmeras matérias-primas sem as quais não conseguiríamos sobreviver e não nos podemos esquecer também de todo o serviço cultural que nos proporciona em termos de inspiração, educacionais e estéticos também. Claro que o local onde nos encontramos agora é um excelente exemplo de um serviço cultural que os ecossistemas nos proporcionam, ou seja, todo o gosto que nós temos em visitar o Jardim Zoológico acaba por estar enquadrado dentro deste serviço. O sobreiro é então um excelente exemplo para este ponto, porque ser uma árvore da qual retiramos a cortiça. Portugal é mesmo o maior produtor mundial de cortiça, que utilizamos em diversos objetos, desde carteiras, chapéus de chuva, peças de vestuário. Imaginem só que a cortiça já vai ao espaço, já é utilizada na construção de algumas naves espaciais. Um pequeno exemplo de que, através de algo que os ecossistemas nos dão, nós conseguimos então construir uma série de recursos. Vamos continuar? Mesmo não estando numa instalação, andando pelo Jardim Zoológico, conseguimos encontrar excelentes exemplos de interações que se estabelecem então entre os diferentes seres vivos dos vários ecossistemas. Não nos podemos esquecer que estas interações não são exclusivas aos animais, também existem nas plantas e acontecem inclusivamente entre animais e plantas. Um excelente exemplo é o que acontece com esta planta, a estrelícia ou a ave do paraíso, que tem a flor com este formato, de forma a que quando, por exemplo, uma ave pouse nesta estrutura, o pólen acaba por ficar exposto, do qual o néctar e o pólen acaba por ficar exposto, do qual este animal se vai alimentar e depois, ao pousar novamente noutras flores daquela área, vai acabar então por facilitar aqui a reprodução desta espécie. Acaba por ser então benéfico para a estrelícia, mas também para o animal que se vai estar a alimentar dela. Desta forma, podemos considerar então esta interação interespecífica como uma interação de cooperação e de mutualismo. Vamos continuar a ver mais exemplos? Estamos agora na instalação de uma das espécies mais importantes para o Jardim Zoológico. Isto porquê? Obviamente que todas são importantes, mas esta acaba por ter um caráter especial, uma vez que atualmente o Oryx de cimitarra se encontra extinto na natureza. Isto estima-se que aconteceu por volta do ano de 2000, essencialmente devido à caça ilegal que esta espécie sofria, mas também à própria perda de habitat e a períodos de seca mais intensos também provocados pelas alterações climáticas. Desde então, o Jardim Zoológico tem vindo a trabalhar em conjunto com outras instituições de forma a conseguirmos fazer então com que esta espécie passe a existir novamente no habitat natural. Em 2007 foram dados os primeiros passos, as primeiras tentativas de reintrodução, onde alguns indivíduos foram então transportados até o habitat natural, mas foi em 2017 que se deu também um grande passo então para que esta espécie voltasse a habitar, a existir na
natureza. Foram então transportados novamente uma população de Oryx scimitarra até a um parque nacional na Tunísia. Sabemos que esse grupo já ocorreu então o nascimento de crias, portanto estamos a um pequeno passo de poder voltar a considerar que o Oryx existe novamente no seu habitat natural e que será uma grande vitória para a conservação desta espécie, e todo o trabalho que tem vindo a ser feito revela também a importante missão que um espaço como o Jardim Zoológico pode ter para a conservação destas e muitas outras espécies. Mas não nos ficamos por aqui, vamos continuar a nossa visita. Não nos podemos esquecer que as ameaças à biodiversidade não estão apenas presentes no meio terrestre. E aqui, junto à instalação do Pelicano Real, temos uma excelente oportunidade para falar também sobre uma grande ameaça que está a afetar a vida marinha e, por consequência, o próprio Pelicano Real. Infelizmente, diversas espécies de peixes se encontram ameaçadas devido à sobrepesca que as afeta, o que tem feito com que algumas dessas populações estejam a entrar então em declínio. E isso vai ter, obviamente, um efeito, uma vez que dentro destas cadeias alimentares existentes basta então haver uma diminuição ou o desaparecimento de um destes seres vivos presentes nestas cadeias, nestas teias, para desequilibrar todo esse segmento. Obviamente que os animais, as espécies que estão mais próximas do fim destas cadeias, destas teias alimentares, vão acabar por sofrer as consequências. E uma grande ameaça ao Pelicano Real é precisamente o desequilíbrio que o seu ecossistema tem vindo a sentir e a falta então de presas, a falta de peixe para eles se alimentarem. Eles que até são uma espécie que acabam por cooperar na procura de peixe, sendo que um grupo fica junto a uma zona costeira à espera que outros que vão até às águas de alto tomar, então atrair os peixes até à costa e depois invertem os papéis para garantir que todos eles se alimentam. Nós também devemos trabalhar a equipa para colaborar então para a sobrevivência destas e da nossa própria espécie, e no que toca ao consumo de peixe, por exemplo, devemos ter um pensamento sustentável, devemos ter em atenção os tamanhos mínimos de captura para cada espécie, para garantir que esses indivíduos tiveram a oportunidade então de deixar descendência no oceano, e também devemos optar por produtos certificados, produtos que logo nos indicam que estamos a ter e que estamos a contribuir para técnicas de pesca sustentáveis e que não colocam então em perigo a vida marinha e a fantástica biodiversidade que existe nos nossos oceanos. E, por mim, eu espero que tenham gostado e aproveitado esta breve visita guiada virtual ao Jardim Zoológico. Agora que nós fomos até à vossa presença, ficamos agora de portas abertas à vossa espera e à espera da vossa importante visita, e dessa forma estarão também a ajudar-nos na nossa missão de conservação destas e de muitas outras espécies. Muito obrigado e até à próxima!